Salve, salve, turma! Bem-vindos a mais um Coleta Responde, onde eu trago as minhas respostas para as perguntas do público que vocês mandam pra gente através das redes sociais. Tô aqui com a Emily, que vai trazer as perguntas de vocês para eu responder sobre política, investimentos e também futebol. Fechado? Oi, pessoal, eu sou a Emily, social media do podcast e mais uma vez vamos trazer aqui 3 pautas que o Coleta gosta muito de falar. A primeira vai ser política, depois vamos para economia e por último vamos bater um papo aí sobre o futebol, que a gente sabe que vocês gostam bastante. Então bora para a primeira pergunta e vamos falar de eleições municipais de 2024. Quem foi o vencedor das eleições municipais de 2024, Coleta, de São Paulo? Eu acho que bom, em São Paulo a gente não teve ainda resultado, né? Muito provavelmente o Nunes vai vencer, mas no contexto nacional, acho que o grande vencedor das eleições municipais acabou sendo o Centrão, especialmente o partido do Gilberto Kassab, né? O PSD, que entre suas coligações conseguiu eleger mais de 800 prefeituras, e isso cria um contexto muito forte para as eleições legislativas de 2026, né? Tem uma relação muito grande entre a eleição municipal e as eleições legislativas, já que os prefeitos são ótimos cabos eleitorais. Então a tendência é que a gente tenha um congresso ainda mais concentrado nas mãos dos grandes caciques políticos tradicionais, né? Do famoso Centrão. Com relação aos pontos mais polarizantes, né, da nossa política nacional, eu acho que a direita sai um pouco mais forte. O Bolsonaro se provou ser um cabo eleitoral muito bom, elegeu mais prefeitos em capitais do que o Lula, mas sem dúvida o grande vencedor aí acabou sendo esse centro mais fisiológico, essa velha política. E quem você acha que foi o maior perdedor? Olha, eu acho que a gente teve derrotas muito firmes da situação, né? Eu acho que isso fala um pouco sobre a avaliação do atual governo federal. O Lula não conseguiu eleger ninguém, praticamente, nas grandes capitais, e isso cria um ambiente político um pouco mais adverso para a situação. Vamos ver como é que vai ser a reação, né, do governo federal a esses resultados nas eleições municipais, né? Eu acho que agora existem 2 caminhos que podem ser tomados. Um é o caminho mais populista, mais perigoso, né, do ponto de vista econômico, onde o governo se engaja mais em gasto público e mais em distribuição de renda, e isso cria, né, riscos maiores para a macroeconomia, ou um caminho de realmente tentar buscar mais acordos e fazer um governo de mais frente ampla que possa, né, enfim, quem sabe, convencer mais o eleitor do centro para o governo tentar uma reeleição. Então, acho que o derrotado das eleições municipais acabou sendo aí a esquerda que está no poder no governo federal. E o que as eleições municipais podem falar sobre as próximas eleições gerais? Então, eu acho que a relação é maior com as eleições legislativas, né? Os prefeitos são ótimos cabos eleitorais para deputados e senadores, e fala mais sobre a composição que a gente deve ter no Congresso, né? Um Congresso ainda mais dominado pelo Kassab e por outros líderes aí políticos tradicionais. Uma coisa que chamou a atenção, já falando de eleições gerais, para a presidência, foi logo após a derrota do Marçal e Nunes e Boulos passar para o segundo turno. O discurso do Nunes foi um discurso lado a lado com o Kassab, e logo depois disso, o Kassab, que eu falei que acho que foi o grande vencedor das eleições, ele falou em Tarcísio presidente, né? Ele falou que o atual governador de São Paulo pode ser um bom candidato. Então acho que ele se desponta hoje como um nome mais aglutinador do que Lula e Bolsonaro. É um nome que tem menos rejeição do que os outros dois e vai se configurando como um possível adversário para o próprio Lula aí numa tentativa de reeleição. Então acho que essa forma com que se montou o apoio da eleição municipal de São Paulo, né, com a direita apoiando o Nunes e em troca, né, de apoio do MDB para as eleições legislativas e para as eleições gerais, coloca um pouco essa dúvida, né? Lógico que a gente tem que ver o que vai acontecer no âmbito judiciário, com a possibilidade ou não do Bolsonaro concorrer, mas eu acho que a eleição municipal e essas declarações do Kassab, elas colocam uma grande chance de a gente ver Tarcísio concorrendo, né? O governador de São Paulo já naturalmente é sempre um presidenciável.
E eu acho que esse nome ganhou força aí depois das eleições municipais. Então não me surpreenderia a gente ver Lula contra Tarcísio nas eleições em 2026. Falando em Tarcísio, vamos para a quarta pergunta, que é sobre ele. O banqueiro André Esteves disse: caso o governador Tarcísio seja eleito presidente, o mercado viverá a mãe de todos os ralis. O que ele quis dizer com isso? Tarcísio está forte para 2026? Chamou atenção essa declaração do Esteves mesmo. É um banqueiro muito influente, tanto na questão política quanto no setor privado brasileiro. E essa declaração dele mostra que assim, a gente tem hoje no Brasil ativos muito descontados, né? Uma taxa de juros muito alta que torna os títulos públicos brasileiros muito atrativos. A gente tem uma bolsa negociando em patamares de preço muito baixos e uma grande desconfiança com relação à política fiscal que vem permeando todos esses preços tão baratos. E o que o Esteves diz é que caso o Tarcísio consiga montar um governo que olhe para o fiscal tanto pelo lado da receita quanto pelo lado da despesa, né, que consiga fazer cortes de gastos, isso poderia disparar um sentimento mais positivo com relação aos ativos brasileiros. E o que chama atenção é justamente esse xadrez político que o Esteves é um participante, né? A gente sabe que ele tem influência dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado Federal. Então, para ele dar uma declaração dessas, realmente mostra que eu acho que a gente está nesse caminho, né? Especialmente caso o Bolsonaro permaneça inelegível, de a gente ver a direita representada pelo Tarcísio de Freitas, aí, que é o governador de São Paulo. E caso ele vencesse, na leitura do Esteves, isso geraria uma forte e alta, boas oportunidades para o investidor no Brasil. Legal. Indo agora, então, para o cenário internacional, vamos falar de Trump. Trump tem assumido um favoritismo na eleição americana. Explica pra gente por quê. Olha, é difícil de ter essa leitura muito clara, até porque a eleição vai ser definida em 7 estados. Mas eu acho que a crise geopolítica tem pesado muito por uma oposição, né? Eu acho que não está se encontrando nenhum tipo de solução para o problema no Oriente Médio, nem para o problema na Ucrânia. E acho que conforme se aproxima aí o dia 5 de novembro, tem mais gente pensando que a Harris pode ser uma continuidade da política externa do Biden, enquanto o Trump traria ali uma mudança maior. Hoje as pesquisas apontam um favoritismo da Kamala Harris, mas as casas de aposta puxaram para o lado do Trump. Então a gente tem hoje nas pesquisas alguma coisa como 51% de chance da Kamala Harris contra 49% do Trump. E nas casas de aposta já tem uma coisa como 54% a 46%, né, favorável ao Donald Trump. Então eu acho que é uma eleição sobre escolher continuar ou não um governo. O Trump tem uma rejeição enorme e vai ser uma eleição definida no detalhe, né? A gente está muito perto de um 50-50 aí, na minha opinião, para essa eleição de novembro aí, que vai ser bem importante para definir o que esperar da geopolítica e o que esperar também, né, dos mercados. Tá, agora vamos então para a pauta economia e vamos falar então sobre a questão fiscal no Brasil. O problema fiscal no Brasil tem voltado à tona e penalizado o câmbio, bolsa e os juros. Qual que é a sua avaliação? O maior problema no quadro fiscal brasileiro hoje é que a gente tem as propostas para sanear o orçamento, né, para resolver o problema orçamentário brasileiro, elas passam sempre pela arrecadação. Inclusive, bem recentemente a gente viu um movimento que eu acho que pode acontecer, inclusive, que seria depois do segundo turno das eleições municipais, lá para o final de outubro, começo de novembro, a gente tem um movimento mais fiscalista do governo, né? O governo cedendo a essas pressões todas de câmbio, de taxa de juros, do próprio Banco Central, subindo a Selic e buscar ali algum tipo de contingenciamento ou redução de despesa. Eu acho que é esse o sinal que falta para o Brasil. A gente tem um problema fiscal histórico no país, a gente tem uma política que venceu a eleição de 2022, que é a política de valorização do salário mínimo, que é uma política que pesa demais nas contas públicas, especialmente porque mais de 40% de todo o gasto do governo é com a Previdência, e o gasto previdenciário ele é atrelado ao salário mínimo. Então, quando você tem uma valorização do salário mínimo acima da inflação, fica muito difícil de conter o crescimento do gasto do governo. Então, o cenário fiscal do Brasil é preocupante, porque as medidas são feitas no sentido de arrecadar mais, não de gastar menos, só que essa arrecadação também não tem vindo.
né? Então, embora a arrecadação esteja crescendo acima do que cresce a despesa, como rege, né, a lei orçamentária e o novo arcabouço fiscal, mesmo assim, os investidores parecem não estar dando o benefício da dúvida de que o governo vai conseguir atingir as suas metas de resultados sem fazer cortes de despesas. Então, parece ser esse o grande gatilho hoje para o mercado se recuperar, para a curva de juros fechar, para o dólar cair de novo abaixo dos 5,50, para a gente ver essa bolsa finalmente andar. Vai precisar de um sinal por parte do governo de ajuste na despesa e de redução de gastos. Você acha que o Brasil pode encontrar o equilíbrio fiscal? Eu acho que pode. O governo aposta em encontrar o equilíbrio fiscal através do crescimento do PIB, né? O que é algo que pode não acontecer. O crescimento do PIB no Brasil não depende só do governo, não depende só do próprio mercado doméstico, né? O Brasil é um país que navega muito ao sabor da China e navega muito ao sabor do mercado internacional, dos preços das commodities. Então, enquanto a gente tiver crescimento do PIB, eu acho que as contas públicas não estouram. Porém, se em algum momento entrar um ciclo mais negativo de crescimento, a gente vai ter um endividamento subindo e isso vai preocupar os investidores, né? Então, eu acho que sim, pode encontrar o equilíbrio fiscal, mas o Brasil precisa encontrar caminhos para fazer reformas estruturantes na parte da despesa, de forma ao governo conseguir gastar um pouco menos, excluir alguns benefícios ou privilégios que a gente tem da classe política, da elite do judiciário, né? Quem sabe com alguma mudança no modelo previdenciário. A gente sabe que o mundo inteiro está prestes a um colapso de previdência, as pessoas estão vivendo muito mais e demandando a aposentadoria por muito mais anos. Então, algum tipo de reforma no lado previdenciário ou de reforma administrativa seria o caminho para a gente encontrar o equilíbrio fiscal e aí sim buscar um ciclo mais virtuoso para a nossa economia. Gabriel Galípolo assume em fevereiro como presidente do Banco Central. O que pode mudar em relação à gestão de Roberto Campos? Olha, eu acho que a primeira coisa que certamente vai mudar e que vejo como positiva vai acabar as rixas governo-Banco Central. Você acha? Eu acho que sim, porque o Lula ataca muito o Roberto Campos. Eu acho que o Lula ficou muito ofendido com algumas atitudes do Roberto Campos, né? Embora não tenha abertamente apoiado o Bolsonaro, ele foi votar com a camisa do Brasil, então tudo já criou, né, um ambiente de inimizade entre o presidente do Banco Central e o atual governo. Então acho que nesse sentido já vai ter ali uma sinergia um pouco maior entre o governo e o Banco Central, o que por um lado é positivo, porque tira um pouco esse ruído, mas por outro também pode, caso o Banco Central comece a tomar medidas vistas como não técnicas, né? Cortar os juros à força, alguma coisa assim, isso pode disparar um sentimento de que o Banco Central perdeu sua independência, né? Então, por um lado, a gente tem menos ruídos na comunicação entre o governo e o Banco Central, mas por outro, vai ter um pouco essa desconfiança se o Galípolo vai funcionar realmente como um banqueiro central independente ou se ele vai meio que ser uma marionete do governo, especialmente depois do caso do Tombini com a Dilma, que foi, né, um banco central que acabou cortando os juros face dados de inflação que não estavam refletindo a realidade, né? O governo, através dos preços administrados, conseguiu manter a inflação muito baixa artificialmente e o Banco Central cortou os juros nessa esteira, né? Então isso não foi visto como positivo. Eu acho que cabe ao governo aprender com esse histórico, ver o desastre que aconteceu após essa política monetária mais manipulada, digamos assim, e deixar o Banco Central operar na sua independência. Se isso acontecer, eu acho que a gente pode ter um ciclo virtuoso aí com o Galípolo à frente do Banco Central. Vamos então para a pauta futebol, tirar um pouco dessa seriedade da conversa. Bora. E, bom, o que você diz sobre o desastre que está acontecendo com o Brasil nas eliminatórias? O Brasil se classifica para 2025 mesmo jogando esse futebolzinho? Realmente está muito ruim o futebol da seleção. Espero que sim, espero que se classifique, né? Acho que a gente já teve vários casos em Copas de países que se classificaram com as calças na mão e mesmo assim conseguiram fazer boas campanhas na Copa. Mas o Brasil precisa encontrar um futebol. Talvez seja momento de repensar até
a própria figura do Dorival. Acho que o Dorival é um treinador que tem um perfil de muito trabalho, e na seleção talvez esse não seja o perfil, porque você não consegue treinar muito com o time, né? Então, não sei se não é o caso de pensar em um novo treinador para o Brasil, porque claramente essas últimas experiências que a gente teve, tanto com o Diniz e esse futebol que a seleção está apresentando com o Dorival, não está sendo satisfatório, e corre a chance, inclusive, do Brasil ficar fora da primeira Copa, pela primeira vez na história. O Brasil ficar fora da Copa seria um vexame incalculável, né? Então acho que precisa sim ter algum tipo de mudança. Se ela vai ser com a troca do treinador ou não, precisa ter algum tipo de choque para que o Brasil consiga buscar essa classificação. Tudo se desenha para um Botafogo protagonista nos próximos anos de futebol brasileiro? Cara, eu acho que sim. Eu acho que o Botafogo conseguiu se reerguer de um ano muito duro no ano passado, um ano que tinha um time muito, muito bom e acabou entregando o título, né? Fraquejou, realmente foi vexatório, mas esse ano montou um time ainda melhor e tem capacidade de investimento muito grande, né? Então, trazendo jogadores, um time muito sólido, um time muito bom, um time jovem. Então, acho que alguma coisa eles vão ganhar esse ano. Estão disputando ainda Libertadores e Campeonato Brasileiro. E acho que alguma coisa o Botafogo leva esse ano. E acho que sim, tem espaço para ser um dos protagonistas aí, trazendo um pouco desse sucesso do modelo de SAF. E não é uma torcida muito grande, mas está numa cidade importante, está no eixo Rio-São Paulo, e está com um time muito jovem, com uma capacidade de investimento muito grande. Então acho que sim, a gente pode ver um ciclo virtuoso aí do Botafogo nos próximos anos, figurando entre os principais clubes do futebol brasileiro. Você acha que o Dorival deveria convocar mais jogadores que atuam no Brasil? Olha, eu acho que o último jogo provou isso, né? Acho que os caras do Botafogo acabaram com a partida, né? Eles realmente entraram melhor, e acho que o Brasil tem que valorizar quem joga aqui um pouco também. Lógico que os clubes lá fora têm um nível de competição maior, uma exigência física maior, até um futebol tático mais apurado, né? Mas aqui a gente tem o nosso futebol, e eu acho que talvez seja a hora de a seleção começar a olhar para dentro do Brasil em busca de soluções, porque esses jogadores, um de cada time grande da Europa, não estão conseguindo encontrar um bom futebol. Quem sabe, voltando à raiz aqui, a gente consiga ver isso, e eu acho que foi isso que o último jogo mostrou, né? Com o pessoal, os jogadores do Botafogo resolvendo a partida e trazendo a vitória para o Brasil. Qual jogador você enxerga hoje para suprir o espaço do Neymar na seleção? Porque se a gente olhar bem, ainda não temos um jogador nesse nível. Não temos, eu acho que o Neymar precisa voltar, né? Eu acho que a seleção não pode jogar para ele, porque se jogar para ele vai correr o risco de acontecer como em 2014, que ele lesiona e aí acabou o time. Tomou 7-1, uma derrota absurda depois da lesão do Neymar. Então não pode ficar dependente do Neymar, mas precisa aproveitar. Eu acho que o melhor cara para substituir o Neymar é o próprio Neymar. Eu acho que ele tem que voltar de lesão, fazer uma boa temporada de 2025 e assumir uma liderança nesse grupo. Mas assim, quem é o outro cara que poderia ser? Acho que o Vini Júnior tá tendo dificuldade de mostrar na seleção tudo que ele joga no Real Madrid, mas seria o segundo grande nome. E depois tem uma molecada aí, o Estevão do Palmeiras, o próprio Endrick, essa molecada do Botafogo, Luiz Henrique, são os caras bons de bola que podem assumir um protagonismo. Eu acho que esse ano que vem, né, vai ser um ano onde quem fizer boa temporada vai conseguir ganhar esse brilho também na seleção. E foram essas perguntas, então. Acho que não tem mais nenhuma aqui. Então, quero agradecer pelo pessoal que ficou até o final. Se vocês têm qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, mandem as opiniões de vocês, feedbacks, enfim. E também não esqueçam de se inscrever no canal para vocês assistirem o próximo Corleta Responde. Tem outros quadros no podcast e também os outros podcasts, né, as outras gravações. Então, tem alguma coisa para falar, Corleta? Não, pessoal, segue nós aqui, ó. Segue a Emily no Instagram, segue eu também. Segue o canal aqui, acompanha todos os podcasts, que tá vindo bastante coisa legal aí até o final do ano. E a gente se vê na próxima. Valeu!